Olá pessoal, estamos voltando aqui agora para o caderno 49. Esse caderno 49 é um caderno bem extenso, né, gente? É um caderno especial do registro de imóveis, com a luz do Código Nacional de Normas. Então é tudo que é disposto no Código Nacional de Normas para o registro de imóveis. Então aqui tem, por exemplo, todo o procedimento de uso capião. Nós vamos vê-lo aqui agora, tá? Além disso, tem outras situações e nós vamos passar todas elas. Então, esse vídeo com certeza será um vídeo mais rápido, é, mais intenso, ou seja, maior. E nós vamos passar aqui alguns pontos que forem mais tranquilos, a gente passa mais à vontade, tá? E que nós vamos ter a revisão final, e eu não vou deixar de falar de uso capião extrajudicial lá na última semana. Então aqui a gente não vai, vou tentar não perder muito tempo aqui, porque aqui é de artigo e artigo, a gente vai trabalhando cada um deles, entendendo o básico que ele está falando, tá? Então primeiro, no 398, ele traz a natureza da uso capião. E o que é uso capião? A gente aproveitando já o direito civil para falar de uso capião aqui. O que é o uso capião? Uso capere é tomar pelo uso. Capere é tomar. E uso é a prática do uso mesmo, é tomar pelo uso. Nós chamamos também a uso capião de prescrição aquisitiva. Eu não sei como é que vai vir a cobrança na prova, mas ele também pode usar essa expressão, prescrição aquisitiva. Na Argentina utiliza demais essa nomenclatura, lá nem se utiliza o uso capião. O uso capião vem do latim, uso capere, né? E a Argentina acaba não utilizando, é de origem espanhola, né? Eu acho que tem uma raiz também latina, mas não utiliza, tá? Lá é prescrição aquisitiva, né? E aí a gente tem engraçado uma frase com duas palavras que são antagônicas. Isso é bem interessante, né? Isso faz a gente refletir sobre a essência da uso capião, que é exatamente isso. Prescrição aquisitiva. Prescrever é o quê? Perder. Prescrever é você perder com o tempo, tá? Perder com o tempo. Prescrever é uma perda a partir de um lapso temporal. Prescrição de um processo prescreveu, não é isso? Aquele título prescreveu, cheque tem um prazo de prescrição de 6 meses, nota promissória tem um prazo de prescrição de 3 anos. Já estou aproveitando aqui dando os exemplos lá do direito empresarial, né? Então, tem um prazo prescrito. Prescrever é perder a pretensão. Prescrição é perda de pretensão quando a gente fala na parte processual, não é isso? A gente provavelmente vai falar disso ainda, prescrição de decadência. Mas aqui, você tem então a noção de prescrição como perda e aquisitiva como aquisição. Então, percebe que tem duas palavras antagônicas e ela traz para a gente uma reflexão que é a uso capião. O que é a uso capião? A uso capião é que, ao mesmo tempo em que um perde, o outro ganha. Então, um adquire, o outro perde. Para o possuidor, no momento em que a lei reconhece, no momento em que a lei reconhece, não, no momento em que os requisitos previstos na lei são cumpridos pelo possuidor, ele adquire a propriedade. E no momento em que ele adquire a propriedade, o titular, que está no folho real, por exemplo, ele perde a propriedade. Por quê? Porque aqui não há copropriedade, também não há condomínio, não há composse. Não há composse, não há condomínio, não há copropriedade. Enquanto um ganha, outro perde. Então, prescrição aquisitiva, guarde isso. Né? Isso é para a gente refletir, entender o que é prescrição. Então, mas aí, perceba, enquanto um ganha, outro perde, mas não houve transferência. Esse que perdeu não transferiu para quem está ganhando. Foi uma perda natural ou legal, definida por lei, uma perda legal, e aqui foi uma aquisição legal. E perceba, então, essa aquisição de propriedade pelo possuidor, ela é uma aquisição originária. Ela tem origem onde? Na própria lei.
ela é originária, ela nasce do zero. Ela não é uma transferência, não é uma transmissão de propriedade. Esse que perdeu, ele não transferiu, ele perdeu mesmo, não houve transferência, não houve alienação, não houve venda, houve perda. E esse aqui adquiriu. Quanto um adquire, aquisição, esse perde, prescrição. Legal? Prescrição aquisitiva. E aí, vamos guardar esse conceito. A aquisição é originária, isso comunica muito com a gente, só que aí é onde quem vai fazer a prova pode errar algumas coisas. Porque quando você olha para o direito civil, essa aquisição originária, em tese, se ela nasce originariamente, nenhum ônus que está sobre ela deveria prevalecer. E sempre a doutrina sempre se posicionou dessa forma e se posiciona assim ainda. Mas perceba, aqui na uso capião e no procedimento da uso capião extrajudicial, não é assim que acontece. Isso é legal. Você tem que levar isso para a prova, tá? Porque isso aí pode pegar muita gente que é muito bom no direito civil, mas não conhece o procedimento da uso capião extrajudicial no extrajudicial. Ele vai levar a lógica do civil só e vai acabar perdendo a questão. E por quê? Porque ele não tem a lógica extrajudicial. A lógica extrajudicial é de máxima proteção, de máxima segurança jurídica. Então, há a possibilidade de quem ainda tem o ônus, quem tem ônus sobre o imóvel, tem algum crédito, algum direito real. Esse direito real, por mais que a aquisição tenha sido feita e reconhecida por uso capião extrajudicial, ela permanece. Dependendo de quem? Dependendo do uso capiente, a movimentação necessária para conseguir a anuência para retirar esses gravames. Então, é uma propriedade originária, nasce, né, de uma propriedade originária, mas, perceba, é uma aquisição originária de propriedade, mas nem tão originária assim. Por quê? Todos os ônus que gravavam ela permanecem e só podem sair com a anuência dos titulares desses direitos reais. A gente vai ver isso aqui, tá bom? Então, cuidado com isso, é uma aquisição originária. Não há transmissão, mas declaração formal da posse como domínio, ok? Define aí o procedimento direto perante o RI, tá? Então, o procedimento é feito diretamente no RI através do artigo 316-A da Lei de Registros Públicos, ok? Facultatividade do rito. É facultativo, você pode requerer tanto via judicial quanto via extrajudicial. O requerente, com advogado ou defensor, pode optar pela via judicial ou extrajudicial. Pode suspender ou desistir da via judicial. E bens públicos não são passíveis de uso capião, tá? Beleza? Então vamos colocar aqui para eu separando aqui para poder não misturar. São duas coisas distintas aqui, tá? Vou botar aqui, mas Ctrl Z para deixar separado, tá? Bens públicos não são passíveis de uso capião. E aqui você pode suspender um processo ou desistir do processo na via judicial. O ideal é fazer a suspensão dele lá, vir para a via extrajudicial, atuar aqui, deu certo aqui, pede extinção lá. Agora, não deu certo aqui, volta para lá. Por quê? Porque pode ter impugnação aqui insanável, uma impugnação insanável. Ô, professor, existe isso, impugnação insanável? A gente tem que ir inventando novas nomenclaturas, porque são coisas que estão possíveis de acontecer. E para resumir, a gente teria, então, dentro desse resumo, a gente teria que fazer aí, dentro desse resumo, a gente tem que trazer uma expressão nova para poder resumir o que pode acontecer. E uma impugnação insanável é aquela impugnação feita perante o oficial registrador, o conflito, e mesmo diante de mediação e conciliação, que é um procedimento que o registrador pode adotar, mesmo assim não foi possível a conciliação e a mediação entre os interessados e o conflito permaneceu. E aí o registrador, como ele não pôde sanar esse conflito, essa impugnação não foi sanável, ele vai ter que fazer lá a certificação e entregar para a parte requerente para que ela vá se dirija ao judiciário. Ok? Perceberam aí? Legal? Então, bom, gente, então, aqui o artigo 400, ele fala dos requisitos do requerimento. Então, gente, o requerimento,
ele vai ter o quê? A roupagem de uma petição inicial, tá? Tá aqui, é uma petição inicial feita pelos advogados, tá? Nos termos do artigo 319 do CPC, tá? Beleza? E os dados da posse e valor. Então, a petição inicial, que vai estar instruída conforme o 319, instruída com a ata notarial e com os demais dados de posse, o tipo de posse. Por mais que a ata notarial já preveja, o advogado também na petição inicial já vai ter que colocar qual é a modalidade de posse, qual é a modalidade de uso capião que está sendo requerida ali, tá? A individualização da posse e a base legal da modalidade são indispensáveis, tá bom? Documentos essenciais, ata notarial. A ata notarial é obrigatória, tá, gente? É condição de procedibilidade. Sem a ata notarial, não tem como o registrador receber a petição inicial porque ela não está devidamente instruída. Então tem que estar instruída com a ata notarial, tem que estar instruída com a arte, com a planta, com a responsabilidade técnica, certidões, justo título, mandato do advogado. Admite-se a apresentação de mais de uma ata. Então guarda isso. A ata notarial ela vai ser feita pelo tabelião da circunscrição onde estiver localizado o imóvel. Mas há possibilidade de ter mais de uma ata, digamos que o ato tenha sido feito e aí tenha faltado alguma coisa, mais de uma ata. É possível também ter, por quê? Por que é importante, né, a possibilidade de mais de uma ata? Porque pode ter ata complementar. O próprio registrador pode, numa verificação, falar assim, precisa de mais algumas constatações e precisa de uma outra ata. É possível, tá? A possibilidade de dispensa de planta em casos de condomínio edilício, tá? Tá lá na norma. Aqui também há a possibilidade de ter não só ata, mais de uma ata complementar, mas também a possibilidade de escrituras complementares, inclusive realizada por tabeliães de outras comarcas, tá? Então guarda isso. A ata notarial tem que ser feita por tabelião da circunscrição, do município onde está localizado o imóvel, ok? Competência territorial, é ele que tem que fazer, tá? Agora, é possível que tabeliães de outros municípios também, que o requerente, o usucapiente, também apresente ata de tabeliães de outros municípios ou escrituras declaratórias de outros municípios de forma complementar, é possível, tá bom? Regramento da ata notarial lavrada por tabelião do município serve apenas como meio de prova. E o que essa ata tem que ter? Pode instruir. Isso aqui, ó, serve apenas como meio de prova, é importante, por quê? Porque isso tem que ficar claro para o usucapiente quando for confeccionada a usucapião. A usucapião ela não tem força ou ela não tem capacidade de fazer transferência imobiliária. Não é a ata de uso capião que vai reconhecer a propriedade dele, tá bom? Ela vai fazer o reconhecimento de posse, a posse da forma como está, vai jogar todos os elementos ali, vai ver o tabelião vai colocar tudo que ele está visualizando, tudo que ele está vendo, todos os indícios de prova da posse, tá? Mas o tabelião já vai deixar claro que a ata notarial ela não tem a força de transferir propriedade. E o que vai ter nessa ata? Pode incluir imagens, vídeos, sons, depoimentos. Deve constar que não tem valor de título de propriedade. Olha aqui, ó. Vai estar lá escrito isso. Ela não tem valor de título de propriedade. Tá bom? Não tem valor de título de propriedade. Por que isso é importante? Porque o que tem valor de título de propriedade é a escritura pública lavrada de compra e venda, ou lavrada de doação, ou lavrada dentro do preceito legal, como título translativo. Um título que pode ser levado e registrado para transferir propriedade. Ata notarial, não. Ata notarial, então, não é um título de propriedade. É, na verdade, um título público de reconhecimento
reconhecimento, não, constatação do que o tabelião está verificando. Tá? Então ele vai lá, vai fazer as constatações, todas as constatações necessárias, se a posse é mansa, se ela é pacífica, se tem testemunhas, vai colocar lá como é que é, incluir fotos e tal. Então, assim, ele vai instruir com todo aquilo que ele está vendo para que o registrador possa chegar a uma conclusão se os requisitos foram efetivamente preenchidos, os requisitos da uso capião, tá bom? Então não é um título de propriedade como é uma escritura pública de compra e venda, tá? Isso tem que estar claro lá na ata quando ela for confeccionada. No caso do condomínio edifício regular, condomínio edilício regular. Para o condomínio edilício, que é constituído por unidades autônomas, basta a anuência do síndico, tá? Lá na planta, você não precisa da anuência dos confrontantes, você vai precisar só da anuência do síndico. Ah, dispensa a ata notarial? Não, a ata notarial sempre será necessário, tá? Sempre será necessário. Então, dispensa que a notificação de confrontantes se há incorporação e averbação de construções válidas, tá? E se você tem aqui, então, no condomínio edilício, você tem aqui no condomínio edilício, você já tem a anuência do síndico, é o suficiente, não precisa de mais anuência, tá bom? E aqui, então, nós temos aqui o 398, sendo um pouco mais, vou pegar aqui só as dicas, né? Que o resto já é repetitivo. É que o material ficou bem explicativo, né? Aquela coisa mesmo de batendo ponto a ponto, artigo por artigo, tá? Você guardar que é a via administrativa para aquisição originária da propriedade, no próprio registro de imóveis. Não pode confundir com REURB, tá? Ou com transferência derivada, porque não é aqui é aquisição originária e não transferência. A usucapião não transmite domínio, tá? Guardar isso. Ela, na verdade, extingue o direito pré-existente e reconhece uma nova situação jurídica. Só que aqui a gente vai guardar que os ônus vão permanecer na matrícula do imóvel, tá bom? Vão acompanhar essa usucapião. Facultatividade do rito. É facultativo o rito, tá? Ele é facultativo. A pessoa, ela pode escolher a via judicial ou a via extrajudicial, tá bom? Tanto uma quanto outra. Ela pode migrar, inclusive, de uma via para outra. Tá? Eu quero sair da judicial e para extrajudicial, quero sair da extrajudicial e para judicial. Em tese, aqui já vai ter, eu falei que, né, se houver a impugnação insanável, a impugnação de terceiros interessados jurídicos, né? Pode ser os titulares de direitos reais, os confrontantes. Por exemplo, no condomínio não vai haver essa possibilidade do confrontante aqui, no condomínio, o confrontante impugnar. Por quê? Porque só necessita da anuência do síndico, não precisa da anuência dos confrontantes. Mas digamos que aqui, no outro caso, que não é o condomínio edilício, aí o confrontante ele vai impugnar o procedimento. Se ele impugnar o procedimento, o registrador vai tentar conciliar e mediar para chegar a um acordo e continuar com o procedimento na via extrajudicial. Se não houver acordo, então a impugnação ficou insanável. Se é insanável, ela vai, então, vai caminhar para o judiciário, né? O registrador vai fazer a certificação e vai entregar o procedimento, todo o procedimento para o uso capiente, para que ele busque a via judicial. Por quê? Porque houve conflito, mas o registrador e o tabelião, o registrador pode, ainda tem isso, foi bom aqui, o registrador pode resolver o conflito. E esse conflito também, além do registrador, você pode procurar um mediador e um conciliador. Digamos que o registrador, por si só, ele já está com poderes de mediação e conciliação aí. Mas nada impede que as partes procurem também um conciliador autorizado, credenciado para fazer uma conciliação. E a ata de conciliação ingressar no procedimento também de uso capião. Bem interessante aí, ó. Bem legal, uma coisa nova. A gente já está conectando aqui uma outra coisa. Legal? Pode ser, tá bom? Então, ó, achar que precisa desistir formalmente da via judicial antes de iniciar a extrajudicial. Não precisa, tá? Você pode iniciar. Eu preciso primeiro desistir formalmente da via judicial para eu ingressar com o uso capião extrajudicial? Não. Você pode
você pode entrar na extrajudicial. Claro que o ideal é que você suspenda lá para não estar tramitando em duas vias, mas não há uma imposição para isso, porque você não tem a garantia, se você já está com a judicial, você não tem a garantia de que você vai conseguir fazer extrajudicialmente, porque pode haver impugnação. Então perceba isso, não há uma obrigatoriedade de você extinguir o processo. Você pode suspender, solicitar a suspensão dele por, inclusive, peticionando, informando que vai tentar pela via extrajudicial, mas caso não consiga, você pode retomar o processo. Legal? Então, ó, petição inicial com conteúdo ampliado, documento que formaliza o pedido no RI, seguindo lá o 319 e as exigências do Código de Normas, tá bom? Você não pode esquecer de incluir, não pode esquecer de incluir, por isso que eu boto aqui como pegadinha, né? Não pode esquecer de incluir a cadeia possessória, os antecessores com soma de prazo, tá, gente? Isso é importante. Analise isso aí. Acessio possessiones. O que é isso? É acessio possessiones. O que é isso, professor? É a soma das posses. Então, o que acontece? Pode uma pessoa que está numa posse há apenas 6 meses, ela entrar com uma ação de uso capião? Depende. Quais são as posses anteriores? Se ela tem a cadeia possessória anterior e essa cadeia possessória soma os 5 anos, 6 anos, 10 anos, dependendo da modalidade de uso capião, ela pode. Ou seja, o ordenamento jurídico não exige que ela especificamente tenha a posse mansa e pacífica durante determinado momento. Você tem que olhar, claro, para a modalidade de uso capião. Tá? Mas as posses podem se somar. Então pode ter havido o quê? Cessão de posse. E quando há cessão de posse, um vai passando a posse para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. Então, aquela cadeia possessória, ela já tem X anos e ela se soma no processo de uso capião. Uma outra coisa também pode ser, também essa posse pode acontecer, essa soma de posse é por causa morte. Então, já estava lá o teu pai, o teu avô estava lá e depois teu pai faleceu e aí passou para você. Ou seja, exige uma cadeia sucessória e causa mortes, inclusive. Não tem problema, você pode levar tudo isso. Tudo isso aí é um arcabouço probatório que vai ajudar na decisão, na segurança jurídica do registrador tomar a decisão para o reconhecimento da posse. Ok? O reconhecimento da posse e o reconhecimento da uso capião. Então, sempre mencionar a modalidade de uso capião, a origem da posse e valor do imóvel atualizado. Isso tudo vai ter que ser levado, tá bom? Documentos obrigatórios, documentação comprobatória, né? Conjunto probatório que instrui o pedido, ata, planta, certidões, título, mandato. Tá? Um erro que se comete muito é supor que basta a ata notarial para comprovar o direito, não adianta. Vou fazer ata notarial e levar lá no registrador e abrir o processo de uso capião. Não basta a ata. A ata é um dos elementos, um dos requisitos necessários para a petição inicial, para instruir a petição inicial. Mas tem muitas outras coisas que têm que ser apresentadas, principalmente a planta com as assinaturas dos confrontantes, assinaturas dos detentores de direitos reais. Tá? Quanto mais assinatura você conseguir nessa planta, já anuindo pelo procedimento, menor trabalho terá o registrador, porque quanto mais confrontantes faltar, mais notificações o registrador vai ter que fazer para ter a anuência de todos eles, tá bom? Admite-se mais de uma ata, admite-se mais de uma ata, mais de uma ata. Planta pode ser dispensada em unidade autônoma com matrícula individualizada. Então, unidade autônoma, por exemplo, no condomínio edilício, que já tem a matrícula individualizada, ela está individualizadinha, e a área de o uso capião é a área da matrícula. Se está individualizada, não precisa de planta, ok? É isso que a norma traz para a gente, tá? Então, ali o elemento da ata notarial. O que a ata notarial tem que trazer? Prova pública da posse.
Documento, o que ela é? Um documento público que relata os fatos observados pelo tabelião e serve para instruir o pedido. Tá? Achar que a ata tem valor de título de propriedade. Não tem, está errado. Por isso que é uma pegadinha aqui, tá? Essa pegadinha aqui. A dica turbo, o tabelião pode incluir imagens, sons, depoimentos. A ata não gera domínio, mas prova a posse. É a comprovação da posse, tá? Uso capião em condomínio edilício regularizado, a anuência do síndico é o suficiente. Dispensa a notificação dos confrontantes, se o condomínio está constituído e com construção averbada, tudo ok, tá? Não confundir condomínio irregular, que exige a anuência de todos. Então, se o condomínio é um condomínio irregular, ele não está constituído como condomínio edilício, com a construção averbada, né, com a matrícula individualizada, ok, só o síndico. Agora, se não está constituído condomínio regularmente, não tem aí, tem que pegar a anuência de todos os confrontantes. Tá? Então, atenção, síndico pode anuir em nome do condomínio, mas só se o imóvel estiver regularizado, ok? Guarda isso aí, que é estratégico para a gente. Aí aqui tem algumas perguntinhas, tal, que você pode trabalhar, tá? Você pode trabalhar para memorização. A gente vai pular isso aqui porque a gente precisa ir para conteúdo, tá? Precisa ir para conteúdo, porque a gente já está aí com quase meia hora de gravação, legal? E a gente ainda não viu, falta muita coisa para ver ainda, tá? Então aqui agora o bloco 2. Bloco 2. Bloco 2 vai trazer notificações, oposições, publicação de edital, mediação, registro e matrícula da uso capião extrajudicial. Então vamos lá. Aqui na etapa 2, na etapa 1 desse bloco 2, fichamento visual por artigo. Então você pode olhar um a um aqui, tá? Você pode olhar e trabalhar, mas nós vamos direto lá para os artigos, tá? Isso aqui é como se fosse um índice, um sumário, tá? Resumidinho, onde você pode bater, olhar, estudar, memorizar, tá bom? Aí nós vamos vir direto aqui para o... ou não? Ah, tá. Vamos vir direto para cá, pegar aqui, que aqui começa no 404, não é isso? Então vamos direto para cá, 404 aqui embaixo. Vamos lá, condomínio irregular e anuência ampla, tá? Então, ó, exige a anuência de todos os titulares de direito se o condomínio não estiver formalmente constituído, tá, gente? Então, se o condomínio está formalmente constituído, só o síndico anuiu, acabou, beleza? Agora, se ele não está, tem que ter a anuência de todos os confrontantes. A gente não pode confundir aqui com o 403, aonde está regularizado, tá bom? Se não há incorporação registrada, construção averbada, tá? Exige a anuência de todos. Bom, posse comum e correquerente. É possível, gente, ter correquerente? Permite o pedido conjunto de uso capião por várias pessoas que exerçam a posse de forma comum. Então, aqui são composses, são as composses, né? Compostos, ou são copossuidores, tá? Então, aqui, você tem que entender que, em havendo composse, composse pode ser até um com aqui, pode ser, né? Então, ou pode ser composse. A composse, ou são compossuidores, eles podem exercer o direito à solicitação de uso capião juntos, tá? Então, achar que só o titular exclusivo pode pedir uso capião, não, tá errado. A composse, ela é admitida, tá? Então, por exemplo, casais, ideal para casais, famílias extensas, coproprietários de fato, né, ou comunidades. Então, são pessoas que estão ali juntas e elas podem pedir. Vai fazer uso capião, você vai fazer uso capião no nome do casal, porque o certo é, a posse é dos dois, tá? A posse é dos dois. A posse é comum aos dois. Então, se os dois exerceram a posse com o animus domini, fazer. Então, você ter aí mais de um, é possível ter mais de uma pessoa no requerimento de uso capião. Prenotação e desídia. O requerimento é autuado e prorroga os efeitos da prenotação até decisão final. A desídia acarreta arquivamento. Guardar aqui, gente, que uma vez protocolado, tá? Não tem um prazo específico para uso capião. 15 dias, 10 dias. O registrador tem que fazer a qualificação em 15 dias. Não, aqui não tem. Aqui vai até a decisão final, que é a certificação do registrador quanto ao deferimento ou não deferimento para a uso capião. Então,
Aqui tem prioridade, tá? Também tem prioridade, princípio da prioridade, mesmo nesse processo, que é um processo longo, mas ele aqui a pré-notação, ele também é atingido pelo princípio da prioridade. Pré-notação é a reserva de prioridade do pedido, perde-se por inércia do interessado. Agora, claro, ele faz a pré-notação e abandona, não acompanha, não instrui, não junta documento, vai haver o quê? Inércia do interessado e pode haver o arquivamento, tá, do pedido. Notificação dos confrontantes não anuentes. Então, o que se quer, o que se requer na petição inicial? A planta ela já tem que vir assinada com a assinatura dos titulares de direitos reais, assinada com a assinatura dos confrontantes. Então, se a planta não estiver assinada, os confrontantes e titulares serão o quê? Notificados. E diante dessa notificação, em havendo silêncio, esse silêncio é considerado como anuência. Esse pedaço aqui é importante porque, gente, pode vir diante do silêncio a discordância, porque era assim, foi assim que a norma surgiu. Né? Então, inclusive, eu escrevi sobre isso, tive artigo publicado, se você botar lá silêncio como discordância, e botar o meu nome vai aparecer, tá? E aí você pode ler e tal, mas assim, nesse momento agora não, para depois como curiosidade, tá? Na época era discordância, e aí eu escrevi também sobre isso à época. E aqui, uma coisa que você tem que guardar, a notificação aos confrontantes, gente, é o quê? Medida subsidiária. Por quê? Porque a lei determina que a planta já venha com as assinaturas dos confrontantes, dos detentores de direitos reais sobre o bem. Já vem com essa determinação. Então, a parte ela tem que buscar fazer isso antes. Para o quê? Evitar ter um montão de notificações e atrapalhar, engessar o procedimento. Então, ele já traz, tudo que ele trouxer já tem anuência. Aquele detentor de direito real já não precisa mais ser notificado. Perceberam? Mas é, é, é uma concatenação de procedimentos. Primeiro, a planta, instruído. O oficial vai verificar. Quem já anuiu, ele não precisa notificar, tá? Agora, eu posso pular essa, não, então não precisa trazer nenhuma assinatura na planta que eu vou notificar tudo. Não, todos que puderem anuir na planta já é um procedimento antecipatório. Esse é o que a lei determina. A intimação posterior, a notificação, ela é o quê? Subsidiária, ou seja, é aquilo que não conseguiu se fazer. Para que não se perca etapa, para que não se frustre o procedimento, vem então novas etapas que o registrador vai fazendo. Agora, qual é a primeira? Verificar se todos anuíram, se todos assinaram. Pode, inclusive, ter escrituras, por isso que pode ter escrituras complementares, atos complementares, porque nessas atas e nessas escrituras pode haver o quê? A anuência. De repente você pode estar pegando aí a anuência dos confrontantes ou mesmo a anuência dos detentores de direitos reais. De repente não está morando mais ali, está morando em outro lugar, em outro município. E aí lá no outro município o tabelião pode fazer uma escritura, fazer uma escritura declaratória ou através até mesmo de uma ata. Né? É possível, tá bom? É possível ter essas escrituras complementares para colocar no procedimento, tá bom? Então, supor que basta, aí essa notificação vai ser feita pelo registrador. O registrador vai mandar notificar, né, por AR esses confrontantes, essas pessoas. Então, vai ser feito por AR primeiro, e aí, havendo frustração do AR, é que haverá edital. Então, assim, primeiro o registrador, ele notifica, ele vai dar um prazo de 15 dias. Veja que é 15, aqui eles colocam sempre 15, é bom porque memoriza, né? Prazo de 15 dias na notificação. Em não respondendo no prazo de 15 dias, é considerada um silêncio, a não resposta, ela vai ser considerada como anuência. E aí o procedimento continua, se a pessoa foi notificada. Ela não foi notificada. Se ela não foi notificada, então eu tenho que emitir edital. Eu tenho que intimá-la por edital. Aí faço intimação por edital.
Depois de tudo pronto, ainda vai ter o edital que vai ser lançado pelo registrador, né? Mas vamos continuar aqui. Então, o oficial pode fazer pessoalmente a notificação ou utilizar o RTD da comarca, ou utilizar o RTD de comarca diversa, se houver necessidade, ou da própria comarca. Cônjuges também são notificados separadamente, tá? Então, tem lá, se a pessoa é casada, tanto um quanto o outro é notificado. Por quê, gente? Porque os confrontantes, por si só, não só ele que tem que anuir ele e tem que anuir o esposo, a esposa, caso ele seja casado, tá? Então vai se olhar também para o estado civil. Notificação por edital. Então, quando o notificado estiver em local incerto ou inacessível, a notificação será feita por onde? Edital. Beleza? Então, e aqui no edital, como é que é feita, gente? Como é que é feita aqui, ó? São duas publicações, tá? São duas publicações e com intervalo de 15 dias, tá? Essa publicação aqui, a notificação, ela, ela é para o procedimento, tá? Ela é para o procedimento. Aqui, eu queria que vocês corrigissem aqui, porque a notificação ela é feita por edital, tá? Essa é a notificação do notificando, que é uma notificação. E tem a notificação que é feita do procedimento. Depois que acabar todo o procedimento, mesmo assim, o registrador vai fazer um novo edital no final do procedimento, um novo edital para quê? Para exteriorizar, né, dar efeito erga omnes. Aqui é uma publicidade ativa, né? Ele vai publicar fazer duas publicações com intervalos de 15 dias, tá? Quando o notificado estiver em local incerto e inacessível, ficou aqui repetido, né? Edital eletrônico é permitido se autorizado pelo tribunal. Silêncio equivale à concordância, tá bom? Aqui, deixa eu pegar aqui já o 408. O 408 aqui. Um minutinho. Então aqui, gente, vamos guardar aqui que essa notificação por edital, ela tem uma peculiaridade diferente, né? A peculiaridade dela são duas publicações com intervalo de 15 dias. Então, quer dizer, foi feito lá o AR para um dos confrontantes ou para alguns dos confrontantes. Todos eles que forem frustrados, vai ter que ser feito esse edital. E esse edital vai ser feito como? Vai ser feita uma publicação de 15 dias primeiro, passaram os 15 dias, ninguém apareceu, faz uma nova publicação de mais 15 dias, ninguém apareceu, ficou em silêncio, procedimento continua, tá bom? Então guarda isso aí, que é uma peculiaridade diferente, você tem que publicar duas vezes, você se chama duas vezes por edital. É diferente, por exemplo, do protesto, que você chama uma vez só por edital. Aqui não, aqui são duas vezes. Você faz a primeira publicação, aguarda os 15 dias, faz uma segunda publicação, aguarda 15 dias. Isso que pode demorar o procedimento. Agora, se por acaso já vem assinado esses anuentes, os confrontantes, os titulares de direito já vem assinado com anuência, já elimina isso aqui, tá bom? Se ele for encontrado também, já elimina. Isso vai diminuindo o prazo do procedimento, tá? O edital eletrônico também é permitido, como eu falei aqui, se é autorizado pelo tribunal, e o silêncio também vai equivaler à concordância. Perceba, então, a intimação, ela, uma vez frustrada, você pode usar tanto o edital, o edital eletrônico ou de jornais, tá? Porque a norma diz que pode ser publicado em jornal de grande circulação, mas também, sendo autorizado pelo tribunal, pode ser feito por exemplo, aqui em Rondônia, pelo Diário Oficial da Justiça, Diário de Justiça Eletrônico, tá? Herdeiros como anuente. E se a pessoa faleceu? Se esse confrontante lá faleceu? Se os detentores de direito real faleceu? Os herdeiros podem assinar com escritura declaratória? Pode. Os herdeiros, então, podem assinar, pode dar a anuência deles com escritura declaratória, tá bom? Então, exigir inventário completo? Não precisa de inventário, basta escritura pública de únicos herdeiros, tá? Com nomeação do inventariante. E aí
você já tem aí a solução prática para não atrasar os capiões em áreas com sucessão aberta ou informal. Digamos lá, tem, né, tá em inventário, tá em inventária a área, tá inventariada, né? E aí basta então a autorização dos herdeiros, ok? Então, título mais quitação é igual a dispensa de notificação. Quando há justo título mais a quitação, mais a certidão negativa, dispensa-se notificação do titular. Digamos assim, que há justo título assinado por um titular de direito real, que é aquele, por exemplo, proprietário ou ex-proprietário. Você tem já o justo título? Tem. Ah, o que é o justo título, professor? Uma promessa de compra e venda. Uma promessa de compra e venda com mais a quitação, com mais a certidão negativa de que não há nenhum processo em andamento, ou seja, que configure aí, de repente, a posse, que tire a caracterização de uma posse mansa e pacífica. O documento foi assinado por o titular? Sim, pronto. Ele não precisa ser notificado, a anuência já está ali, ele já anuiu, tá? Então, achar que só a escritura pública serve, não. Então, um recibo com firma reconhecida pode ser suficiente, né, para comprovar a quitação. Tá? O oficial faz controle de idoneidade documental com base no livre convencimento, emitindo nota fundamentada. Ok? Beleza? Esse aqui é o 410. Então aqui, ó, a gente já matou também essa parte aqui, ok? Matamos essa parte aqui. Bom, agora nós vamos aqui para a conclusão da uso capião, né? Caminho final já. Efeitos do registro dos emolumentos, tá? Efeitos do registro e emolumento, como é que funciona, ok? Então, ó, gravames e restrições. Primeira coisa, o registro da uso capião não extingue automaticamente as restrições administrativas ou judiciais existentes. Então, isso aqui, gente, é uma novidade, tá? Porque quando você olha para o direito civil e a aquisição ela é originária, em tese, a propriedade tem que nascer limpa, originária, sem nenhuma mácula, tá? E aqui na extrajudicial a gente tem o quê? Que efetivamente não é assim que acontece, tá? Você tem aí a possibilidade de, em havendo restrições, tem que ser negociadas ainda com os detentores os titulares dos gravames de direitos reais sobre a coisa. Então, são restrições administrativas, tem que verificar com a administração, oficiar a administração, isso o uso capiente, o advogado vai ter que ir lá e tentar tirar essas restrições administrativas, comprovar, mostrar, utilizar de repente o próprio procedimento, a ata notarial para isso, mostrando que a posse é de fulano, que de repente a restrição ela está ligada ao proprietário anterior, às ações judiciais. Então, assim, não sai automaticamente, ok? Beleza? O cancelamento deve ser requerido diretamente à autoridade competente. A anuência do credor pode suprir. Então, se ele anuir, se o credor do ônus reais ou dos direitos reais sobre a coisa, ele anui com a uso capião, ok. Aí beleza, aí ela sai. Agora, caso contrário, tem que fazer essa providência, tem que providenciar a documentação, tá? Então, o registrador, quando ele for fazer o nascimento da matrícula ali, se for nascer uma matrícula nova, ele vai levar todos esses gravames. Se for parcial, a gente vai vendo aqui. Deferimento do pedido. Se toda a documentação estiver correta e não houver impugnação insanável, porque se ela puder ser sanada, o registrador vai sentar, vai conversar, vai dialogar, vai tentar fazer mediação, conciliação para resolver. O oficial emite, então, a nota fundamentada de deferimento. Tá? Deferido o pedido, ele vai fundamentar o deferimento do pedido e ele vai fazer o quê? Realizar o registro. Então, primeiro, ele faz o deferimento, tá? Vai fazer o deferimento, uma nota fundamentada deferindo o pedido. Depois que ele fizer essa nota, ele vai realizar o registro com fundamento nessa nota fundamentada que ele fez, tá? O registro é declaratório, ele é declaratório, não é constitutivo,
porque vai haver um reconhecimento estatal da uso capião com efeitos retroativos à prenotação. Então, levou 3, 4, 5 meses até sair a, a nota fundamentada e o registro feito pelo oficial de registro. Levou 4 meses, vai ter efeito ex tunc, vai retroagir a data da prenotação. Legal? Suscitação de dúvida. Em qualquer etapa, o interessado pode suscitar dúvida oficial que arremeterá ao juiz competente. Então, qualquer etapa ali, o requerente, o usucapiente, não concordou com algo ou acha, né, que tem alguma exigência indevida do registrador, ele pode suscitar dúvida ao oficial que vai fazer a suscitação de dúvida ao juiz competente, tá? Então, qualquer etapa, o interessado pode suscitar dúvida ao oficial que a remeterá ao juiz competente. Garante o quê? Controle judicial da qualificação negativa, mesmo antes do indeferimento. Então, percebe aí que há um controle judicial sobre essa atividade. O ITBI natureza originária. Gente, o registro da uso capião não exige recolhimento de ITBI, então cuidado. Não tem, se falar lá a questão, tem que recolher o ITBI, não. A aquisição, ela é originária, não tem ITBI, tá? Por quê? Porque é uma aquisição originária. Ocorre ex lege, ou seja, essa aquisição ocorre por determinação legal pela lei, sem transmissão derivada de domínio. Não tem transmissão derivada, ela surge ex lege, tá? É um reconhecimento legal. A lei é que entrega a propriedade ao possuidor, tá? Retira do proprietário anterior e entrega ao possuidor, tá bom? Diferença com parcelamento. O registro de uso capião não se confunde com parcelamento do solo, tá? Então, parcelamento é parcelamento, uso capião é uso capião, tá? Não gera obrigações lá da lei 6766, então não pode confundir, tá bom? Cuidado para não confundir. Quer dizer, uso capião só é possível se houver o parcelamento do solo, não. Serve para aquisição individual, não para regularizar núcleo urbano coletivo. Porque, gente, a uso capião ela é individual, ela não vai se fazer uso capião coletiva. A uso capião coletiva tem um processo específico para isso, que é a REURB, tá? É a REURB, e a regularização fundiária urbana. E aí tem as modalidades, né? A especial, a S, e são modalidades de regularização fundiária. Aqui nós estamos falando de uso capião individual, ok? Emolumentos e valores. Enquanto não houver lei estadual específica, aplica-se o modelo de cobrança da uso capião como o notas, é ato de conteúdo econômico, para o notas, como se fosse uma escritura normal, porque o valor tem que ser declarado no processo de uso capião, tá? E no RI, o RI vai ser cobrado de duas formas, tá? Primeiro, 50% também na tabela do RI, 50% durante o processamento ou para o processamento. Por quê? Porque pode ser indeferido. Então, ele vai pagar já a metade do valor, conforme tabela, que é 50% da tabela para o processamento. E 50% da tabela caso haja deferimento pela aquisição da propriedade, tá? Então, são dois momentos distintos, tá? E é cobrado de forma diferente, separada, tá bom? Então, guarda isso, né? Outra coisa, as diligências, reconhecimento de firma, escrituras declaratórias, notificações e atos preparatórios, instrutório para lavatura da ata notarial, certidões de buscas, averbações, notificações, editais relacionados ao processo do pedido para os capião serão considerados atos autônomos para efeito de cobrança de emolumentos nos termos da legislação local, devendo as despesas ser adiantadas pelo requerente. Então, tudo que for feito, o requerente vai adiantando as despesas, porque são atos autônomos para efeito de cobrança. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Legal? Então, aqui vem vem aqui o quadro, né, 5 em 1, para trazer aqui uma estratégia, né, para você estudar. A dica turbo aqui, ó, o cancelamento deve ser feito perante quem determinou o gravame. Então, se tem gravame, você tem que buscar
o que determinou o gravame. Quem é? Ou juiz, ou credor, autoridade fiscal, tá? Pode ter sido um gravame do fisco, o banco, né, uma hipoteca, alguma coisa nesse sentido, tá bom? O efeito do registro retroage à data da prenotação, resguardando a propriedade, a prioridade do direito real, tá? Efeito ex tunc. A dúvida registral, o juiz analisa apenas a legalidade da exigência feita, não há dilação probatória complexa aqui, tá bom? O ITBI, o próprio registro da uso capião comprova a aquisição originária da propriedade, não é transmissão voluntária, então não tem, ok? A uso capião não é aquisição, o uso capião é aquisição individual, não regulariza bairro ou conjunto habitacional, cada um tem que fazer o seu. Claro que se cada um for fazendo, daqui a pouco está todo mundo regularizado, mas é individual, os capião é individual. A análise é individual, não é análise coletiva, tá bom? Porque aí o regramento é diferente. A 6766 tem um regramento diferente, tá? A 14.365 também tem um regramento diferente, tá bom? A 13.465, o Vertig, 13.465. Legal? Então aqui, ó, pode fazer revisão, questões para treinar, tá bom, gente? Vocês têm que treinar aqui, pode treinar bastante. Vou avançar porque a gente vai mudar de assunto, a gente já está com 1 hora aí de aula gravada e para mim aqui já são quase 11 horas da noite e eu preciso adiantar. Isso aí. Agora vamos falar de terras indígenas, né? Abertura de matrícula e registro de terras indígenas com demarcação homologada. Já tem a demarcação homologada? Vamos fazer a abertura de matrícula, tá? Então, isso está no 424 em diante. A palavra-chave aqui é demarcação homologada, tá? Então, isso aqui é um quadrinho, né, com várias palavras-chave sobre o assunto. Nós vamos direto aqui para baixo, né, para trabalhar já a questão aqui no no fichamento, tá? Fichamento aqui embaixo. Então, o registro de terra indígena demarcada, registro de terra indígena com demarcação homologada, tá? É o que é matrícula em nome da União de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Então, tem lá a matrícula, está em nome da União, está demarcada, homologada, tá? Elas de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Beleza? Todo o processo de demarcação homologada deve ser registrado em nome da União. Tá? Então, registro em nome da União, tá? As terras indígenas que já foram demarcadas. Tá? Isso é apresentado pela própria União. Instrução técnica do pedido de registro. Documentos que devem instruir o pedido de matrícula ou averbação na terra indígena. Tá? Os documentos obrigatórios. Então, vai ter que ter ali o 425 traz os documentos obrigatórios. Exigir a escritura, aqui não tem escritura, né? Então é uma pegadinha, né? Então aqui, ó, exigir escritura para título dominial da União está errado, não é necessário, tá? É só a demarcação feita, a demarcação da terra homologada da terra indígena. E aqui a dica, né? O decreto homologatório e os dados, tá, são suficientes para a abertura da matrícula, tá bom? Beleza? Consulta interna ao RI. Então, a necessidade da consulta interna feita lá no RI, proibição de exigência interna. Não há uma exigência interna ali. Então, o oficial deve consultar os próprios livros sem exigir certidão de seus assentos. Tá bom? Exigir que o órgão federal junte certidões emitidas pelo próprio cartório. Não é errado, tá? Então, se você tem as informações já na serventia, você já vai acessar essas informações na serventia relacionado àquela terra que foi demarcada e homologada, tá bom? O oficial tem o dever de consultar diretamente o acervo interno antes de qualificar, tá, o título. Então, você faz aqui, é proibido fazer exigência interna do documento que você tem internamente. Como é que eu vou exigir a apresentação de documentos que eu já possuo, tá? Então, é isso que o 426 traz, tá? Essa consulta interna que você tem que fazer do imóvel que está na tua área. Registros em mais de uma circunscrição. Tá? Então, o 427 traz aqui a possibilidade desse registro ser feito em mais de uma circunscrição, tá? Porque geralmente são terras enormes.
registros parciais e matrículas múltiplas, tá? Então vai ser feito com registros parciais e matrículas múltiplas, tá bom? Ou seja, vão ser várias matrículas para a mesma demarcação territorial, tá? E vai ser parecido lá com o registro da linha férrea, né? Então, em cada lugar que passar vai ter o seu registro. Procedimento para registro de terra indígena que abrange mais de uma circunscrição. Então, registros é mais de uma circunscrição. Aqui, ó, pode haver abertura de matrícula, encerramento da anterior ou averbação parcial, conforme o caso. Vai ser analisado aqui, tá? Então, o 426 traz isso, a possibilidade de ter registro em mais de uma circunscrição, tá bom? Protocolo, qualificação e prazo, vai ter que ser feito? Sim, qualificação e sanção. Define prazos e consequências para a qualificação, então o artigo traz isso, quais são os prazos, consequências para a qualificação do pedido, do registro na demarcação, tá? Tem aqui lá o 428, né? 428. E aí ele traz aqui, após a qualificação negativa, o órgão pode discordar e o caso vai para o juiz, ok? Tá? Se não se manifestar, a prenotação é cancelada em até 30 dias, tá bom? Beleza? Então aqui, já está entrando aqui embaixo, deixa eu pegar aqui. Então aqui, gente, vamos guardar aqui que para esse caso aqui, por exemplo, o protocolo, né? O protocolo é feito no livro 1 mesmo, com prenotação e com o princípio da prioridade, normal, tá? E aí o que acontece? Esse artigo 428 ele vai definir o prazo do registrador é de 15 dias para fazer nota devolutiva, caso, né, seja o caso, né? Então ele tem 15 dias para fazer a análise do registro e aí fazer nota devolutiva, tá? No prazo de 15 dias, ok? Então o prazo é de 15 dias para fazer nota devolutiva fundamentada, tá bom? 15 dias, qualificação negativa do requerimento. Caso, então, após a negativa, o órgão pode discordar? Pode, aí pode solicitar a citação ao juiz daquele mesmo jeito, né? E se não se manifestar, se ele não se manifestar, né, nesse prazo ou solicitar suscitação de dúvida, a prenotação é cancelada após os 30 dias, tá bom? Então é mais ou menos isso, a regra é essa, né? Você guardar aqui, né? Vamos ver aqui os temas novamente, só você entender, não deixar passar nada. O registro é de terra indígena demarcada, então ela já está demarcada. Ela vai ter que ficar no nome da União aqui, ó, nome da União, tá? Guardar isso. Tem que ficar registrado em nome da União. Além de estar no nome da União, os documentos obrigatórios têm que ser apresentados. Então, o próprio registrador vai olhar dentro do acervo dele se ele já tem a documentação lá, para não ficar pedindo o documento que já está dentro. Então, eles colocam a lei coloca aqui que o registrador tem o dever já de procurar, né? O decreto homologatório, os dados apresentados, eles são suficientes para... o decreto homologatório, ele é suficiente, o decreto homologatório e os dados do Sistema Nacional de... Sistema Nacional de... Peraí... Ah, meu Deus, agora aqui deu uma... Sistema Nacional de Cadastro Rural, o decreto homologatório e os dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural são suficientes para a abertura da matrícula, tá, gente? Então, assim, isso aí mitigando mitigando a burocracia, a necessidade de apresentação de vários documentos, tem o decreto homologatório, a terra está demarcada, tem as certidões de documentos internos já do cartório. A área, com certeza, ela vai ocupar várias, ela vai passar por várias comarcas de registradores, e aí cada comarca dessa vai ter que ser feito o registro, né, dessas terras indígenas. As consultas internas, então, o registrador tem o dever de ele mesmo levantar. Como eu falei aqui, registro de mais de uma circunscrição e protocolo, qualificação e prazo. Sabendo que o prazo da nota devolutiva é de 15 dias, vai ser feita a qualificação com todos esses documentos, mas uma qualificação mais mitigada dentro do que determina o próprio Código de Normas, ok?
Beleza, então, gente? Aí aqui, então, a gente termina essa parte, que é a parte das terras indígenas. Já vamos aqui para a próxima. Esse bloco foi. Vamos ver aqui o outro bloco, tá? O bloco 5, tá? Bloco 5, ele tem aqui, vamos falar aqui do arrendamento de imóvel rural por estrangeiros, regras formais, controle registral e comunicação institucional, ok? Beleza? Bom, gente, então, continuando aqui, nós estamos falando aqui do arrendamento de imóvel rural por estrangeiros, né? E aqui, então, a primeira obrigatoriedade que vem é da escritura pública, tá? A escritura pública, ela é obrigatória para os contratos de arrendamento de imóvel rural celebrados por estrangeiro, tá bom? Ele, então, deve ser feito por escritura pública. Legal? A quem se aplica, então, esses contratos de arrendamento que deve ser feito necessariamente, não importa o valor, tem que ser feito por escritura pública. Aplica-se a pessoas físicas ou jurídicas, ou físico-jurídicas estrangeiras, ou jurídicas brasileiras com maioria do capital estrangeiro. Tá? Então, se é pessoa jurídica brasileira com a maioria do capital estrangeiro, se é pessoa física estrangeira, se é pessoa jurídica estrangeira, para essas pessoas só pode fazer contrato de arrendamento de imóvel rural, só pode fazer contrato de arrendamento de imóvel rural por escritura pública, ok? Legal? Primeira regra. Segundo, tem que ter autorização do INCRA. Então, para a validade do contrato, é exigida a autorização do INCRA com prazo de validade de 30 dias. Então, o tabelião, antes de registrar, antes de lavrar a escritura, a validade do contrato, antes de lavrar a escritura, ele já tem que receber essa autorização em mãos. Então, é condição sine qua non para lavratura da escritura de contrato de arrendamento de imóvel rural, a autorização prévia do INCRA. Essa autorização tem validade de 30 dias. Então, após feita a autorização, é lavrada a escritura e o registro dessa escritura tem que ser feito em até 15 dias, sob pena de caducidade, tá? Perda dos efeitos, ou seja, ela não pode mais ser levada a registro. O registro deve ser feito em até 15 dias após a lavratura, tá? Em até 15 dias após a lavratura, tem que ser registrada no registro de imóveis, no livro próprio do registro de imóveis. E que livro é esse, professor? É o livro de registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, tá? Então, lá no livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, você vai fazer o registro do arrendamento, do contrato de arrendamento de imóvel rural. Tá? Lá vai ser feito, então, o registro desse contrato de arrendamento. Se o imóvel estiver em área limítrofe entre comarcas, o registro deve ocorrer em todas elas, tá? Em todas as comarcas, ok? Comunicação periódica. Tem que se fazer comunicação periódica desse registro, né, para a Corregedoria Geral e também para o INCRA. Tá? O INCRA deu autorização, mas ele tem que acompanhar. Então, o oficial do RI deve informar trimestralmente à Corregedoria e ao INCRA os atos de arrendamento praticado. Quando o imóvel estiver em área estratégica de fronteira, é exigido também o assentimento do Conselho de Segurança Nacional. Legal? Então é esse pedacinho aqui, tá? É pequeno. Estudem, guarde, memorize o passo a passo, tá? Porque pode ser objeto de prova. Aqui embaixo a gente vem botando os quadros e tal. Tem aqui as perguntas, né? Baseado naquilo ali, ó. Qual é a forma obrigatória para o contrato de arrendamento de imóvel rural para o estrangeiro? Escritura pública. Essa obrigatoriedade se aplica a quais pessoas? Pessoas físicas estrangeiras, jurídicas estrangeiras, tá? A pessoa jurídica brasileira com capital majoritariamente estrangeiro. Legal?
qual base normativa impõe essa exigência? Aí está lá, é o artigo 433 do Código de Normas. Aí tem também a legislação, né? Tem a 4502, a 4504, tá? A autorização do INCRA tem que ter, tá? Então tem que ter a autorização do INCRA. O que deve ser apresentado antes da lavratura da escritura? Autorização do INCRA. Qual é o prazo de validade da autorização do INCRA? 30 dias. Quanto tempo deve ser registrada essa escritura? 15 dias, tá? Beleza? Em todas as regras. Essa regra vale para todos os contratos de arrendamento? Não. Só para os celebrados por estrangeiros, tá? Nos termos lá do 433. Então, só por estrangeiros, tá, gente? Se for contrato de arrendamento por brasileiro, não precisa disso, tá? Isso aí é para questão de cuidado. Aqui, ó, qual é o tempo trimestralmente que tem que se informar ao INCRA e à Corregedoria, tá bom? Então, aqui são os prazos, tá? Legal? E em casos, quais são os casos que é exigido assentimento do Conselho de Segurança Nacional? Quando o imóvel estiver localizado em área indispensável à segurança nacional, faixa de fronteira. Ok? Tranquilo? Pessoal, aqui na abertura de matrícula e averbação de glebas públicas federais na Amazônia, segue a mesma lógica lá das terras indígenas, né? Do registro das terras indígenas, né? Que já estão demarcadas, né? Já foi feita a demarcação. Aqui segue a mesma lógica. Vai abrir fazer a abertura de matrícula. A requerimento aqui, o requerimento vai ser do INCRA ou do Ministério Desenvolvimento Agrário, deve vir com declaração de inexistência de registro, planta georreferenciada e lá o código, né, do Sistema Nacional de Cadastros Rurais. Então, demonstrando que não há aí, efetivamente, tem lá o número, né? Aqui vai ter o número, deixa eu botar aqui, é o número de cadastro, né? Número de cadastro, tá? Deve estar instruído com o número de cadastro, né? Do cadastro de verba, de gleba pública. Federal. De gleba pública federal. Tá? Então ele vai apresentar, né? Vai apresentar lá requerimento do INCRA ou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, deve vir com declaração de inexistência de registro, né? Não tem ali o registro, né? Anterior do imóvel, registro anterior aqui do imóvel, registro anterior do imóvel, registro anterior do imóvel. A planta georreferenciada, o número do cadastro, mostrando aí que ele tem um número do cadastro, né, da gleba pública federal, lá no Sistema Nacional de Cadastros Rurais, e é aplicável quando não houver matrícula anterior. O registro é feito em todas as circunscrições atingidas, então vai ser registrado em todas elas. Vai ter que apresentar aqui a planta, né, o georreferenciamento, a inexistência aqui é só do registro anterior. O restante ele tem que apresentar a planta já referenciada, apresentar aqui o número do o número do cadastro, tá bom? Ou seja, fazer a certidão de inexistência também, certidão de inexistência. Então, assim, instruir o procedimento, aqui é instruir o procedimento para a abertura da matrícula pelo registrador, tá bom? Então, essa demarcação, então, ela determina que o registro da demarcação judicial seja feita conforme legislação específica, tá? Se houver determinação judicial para demarcação, situação em que o reconhecimento da gleba se dá via sentença judicial de domínio da União. Então, duas possibilidades, pode ser feita aqui por requerimento, né? Abertura da matrícula com requerimento, e pode ser feito também por determinação judicial.
Agora, aqui a verbação da descrição georreferenciada, documentos técnicos exigidos para atualização da matrícula com descrição detalhada. Pode ser feito na matrícula já existente, caso haja aqui, né, uma matrícula existente, então vai ser feita a verbação georreferenciada. Então nós temos aqui a possibilidade de abertura de matrícula, quando não tiver a matrícula anterior. Temos aqui a possibilidade de uma demarcação judicial feita com determinação judicial, a verbação da descrição georreferenciada se houver matrícula, permitindo aí desmembramento posterior, se aprovado pelo INCRA e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o protocolo é feito lá, então, o protocolo, qualificação e os prazos vai seguir a mesma lógica do registro das terras indígenas no nome da União. Tá? Isso aqui, na verdade, são movimentos buscando aí a regularização dessas áreas, buscando a regularização que eu digo, não é nem regularização, mas é levar isso para privilegiar, inclusive, o registro, né? Levar para dentro dos registros públicos essas informações, ok? Exige rigor na ordem do protocolo, então pré-notação com prioridade, prazos para qualificação e obriga a nota de exigência fundamentada. Tá? Discordância vai ser do mesmo jeito, em havendo discordância lá do órgão federal, ele pode suscitar dúvida, e se houver inércia, aí, o cancelamento da prenotação no prazo de 30 dias. Ok, gente? Aí aqui dá uma repassada novamente, né? A matrícula deve ser feita em todas as circunscrições atingidas pela gleba, tá? Em caso de matrícula inicial e não tendo matrícula, tá? Então aqui para abertura de matrícula para a gleba pública federal. Se houver aqui a demarcação judicial da gleba, né, o registro judicial determina a demarcação judicial da gleba federal, será registrada conforme a legislação própria. Se houver decisão judicial reconhecendo o domínio da União, o registro será feito com base na própria sentença do juiz, não havendo necessidade do requerimento lá do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também pode ser feita a atualização da matrícula com a verbação da descrição já referenciada. Então, já tem matrícula, está tudo certo, precisa agora fazer só a atualização. Ok, faz a verbação então da descrição detalhada da gleba já matriculada, tá? Pode haver desmembramento posterior, tá? Com base na planta e no memorial por circunscrição. Qualificação, como é feito, né? O passo a passo, o POP desse procedimento. O prazo e controle procedimental, define o prazo de qualificação, em 15 dias você qualifica, devolve ou acata, e manifestação do órgão aí para 30 dias sob pena de arquivamento, tá? Beleza? Mas pode suscitar dúvida também. Se houver discordância com a exigência, o registrador deve remeter ao juiz competente através do procedimento de dúvida. Ok? Tranquilo? Bom, aí aqui agora tem as questões, tem aqui o treinamento para você, né? Dar uma treinada, ok? E aqui agora nós temos a adjudicação compulsória, tá? A adjudicação compulsória feita no registro de imóveis, está aqui, ó, o passo a passo, e aí nós vamos pegar aqui cada artigo para dar uma passada nele. Bom, gente, então, o 440A do Nacional de Normas, ele tem a base legal do procedimento. Institui a adjudicação compulsória extrajudicial com base no 216b da Lei de Registros Públicos. Então, aqui aplica-se as obrigações inadimplidas para a transmissão da propriedade. Então, aqui a transmissão da propriedade havendo inadimplemento de uma das duas partes, ok? É um negócio jurídico apto, tá? Então, 440 diz que é negócio jurídico apto. Em termos de documento de título, né, que prova o negócio jurídico, a promessa de compra e venda, permuta, cessão, promessa de cessão, desde que não haja cláusula de arrependimento, ok? Agora, mesmo que haja cláusula de arrependimento, admite-se a adjudicação se decorrido o prazo de carência. Já passou o prazo de carência, né? Como está lá na 4591, prazo de carência para o arrependimento. Então, não tem mais como arrepender, ok? Quem tem legitimidade ativa, gente, para o processo
procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória. Qualquer adquirente, então o adquirente, o transmitente, o cedente, cessionário, sucessor, tá? Pode requerer, tá bom? Tem que ter assistência obrigatória por advogado ou defensor público. Pode acumular pedidos? É possível acumular mais de um pedido de mais de um imóvel no mesmo pedido, desde que na mesma circunscrição e com partes idênticas, tá? Tem que ter a cautela aí para evitar prejudicar o andamento processual, tá? Evitar prejudicar o andamento processual. Competência do RI. O registro será feito em que RI? No RI da situação do imóvel. Então guarda isso, RI da situação do imóvel. Pode haver registro mesmo com ausência de especialidade objetiva? Sim. Especialidade subjetiva? Sim. Tá? Mesmo que seja mínima. Pode haver aí ausência de alguma coisa, né? Não tudo, né? Mas uma qualificação, uma especialidade objetiva e subjetiva faltando, mas que seja suficiente para identificar o imóvel, identificar a pessoa, ok, tá? Desde que haja aí a segurança jurídica. Isso acontece também, gente, no protesto, tá? A gente fala aqui busca padrão, né? Por exemplo, a pessoa trouxe uma carta de anuência para fazer um cancelamento. Um dos dígitos, uma informação lá, um dado da qualificação que está na carta de anuência não está, por exemplo, batendo, ou está ausente, ou está omisso, ou está faltando, ou está divergente. Por si só, isso já violaria a qualificação objetiva ou a qualificação subjetiva da pessoa também. Então, eu tenho lá a qualificação da pessoa, eu tenho a qualificação do objeto, do credor, devedor, né, e do objeto, que seria o título. Mas aí tem ali uma informação que não está batendo, tem ali um dado que está faltando, tem um dado que está equivocado. Eu devolvo a carta de anuência? A questão é, depende. Se for possível, mesmo com essa ausência, mesmo com esse erro material, for possível eu identificar que aquele título se trata daquele que está ali para ser cancelado, que com todos os outros elementos eu consigo identificar o título, eu tenho o dever de fazer, tá? Por quê? Em tese, a lei diz que eu posso fazer, né? O tabelião pode, mas é um poder-dever, né, gente? Porque imagina você fazer a pessoa voltar com a carta de anuência, para corrigir um traço, para corrigir ficou faltando um zero, ficou faltando uma informação, mas você tem todas as demais informações ali que são suficientes para identificar o título, identificar a pessoa, identificar o credor, o devedor, por que devolver, tá? Então aqui é a mesma coisa. Lá você está fazendo a adjudicação. Está faltando ali a especialidade objetiva, está com uma ausência, está com uma falha. Isso é suficiente para negar o processo de adjudicação compulsória? Não, não é. Tá? Então você pode aproveitar. É aquela coisa que a gente viu lá na Lindbe, né? Você tem que tomar a decisão baseada nos fins sociais, né? Tem que fazer interpretação teleológica da norma e tem que olhar para os direitos fundamentais, olhar lá para o direito individual, a garantia, né? Olhar a segurança jurídica também, mas também o acesso, não burocratizar um sistema, criar uma rigidez desnecessária, tá bom? Ata notarial. O que é a ata notarial? Ou seja, o que a gente pode falar da ata notarial, gente? Ela tem que ser lavrada por quem? Quem é o tabelião competente por lavrar a ata notarial? Aqui é diferente da uso capião, tá? Aqui, a ata notarial pode ser lavrada por tabelião à escolha do requerente, salvo se tiver que fazer diligência no local. Então, a única exceção de você ter que ter o tabelião do município do imóvel é se houver necessidade de fazer diligência. Agora, caso não haja, pode ser qualquer tabelião do país. Pode ser feito, inclusive, por videoconferência. E a videoconferência vai ter que respeitar aquelas regras. Lembra das regras lá? As regras, situação do imóvel, domicílio do adquirente, tá bom? Se for dentro do mesmo estado, os dois estiverem localizados no mesmo estado, pode ser o tabelião qualquer tabelião do estado,
tá? Mas guarda aqui, ó, se não houver necessidade de diligência para verificação do imóvel, tá? Agora, na usucapião já é diferente. A usucapião tem que ser o tabelião do município onde está localizado o imóvel. Aqui não. Na adjudicação, não. Então, guarda isso, porque é uma peculiaridade que a gente tem que guardar, tá bom? Observe-se a territorialidade da lei e das regras do próprio Código de Normas, tá? Conteúdo da ata. O que que a ata tem que ter, gente? Ela deve conter matrícula, histórico do negócio, provas de adimplemento, valor venal, inadimplemento, a constatação do inadimplemento, documentos que provam isso, todos os documentos que você pode inserir na ata. O tabelião deve orientar sobre a viabilidade e alertar sobre falsidade de declarações, tá? Existência do processo judicial, digamos que tenha lá um processo judicial em trâmite, né? Não impede a via extrajudicial se houver suspensão judicial de pelo menos 90 dias. Então você pode lá, a pessoa pode fazer lá a suspensão do processo e tentar resolver pela via extrajudicial. Importante sempre a suspensão. Por quê? Porque pode acontecer de não dar certo pela via extrajudicial. Aqui na adjudicação é mais difícil não dar certo, né? Aqui é mais fácil do que lá na uso capião, que a uso capião é um conflito não resolvido, um conflito é uma impugnação insanável, um conflito insanável, não vai, tá? E lá é mais fácil de ter, aqui é mais difícil. Ó, evita paralelismo de vias com o mesmo objeto, tá? Então, você está com dois processos, tanto um judicial quanto o extrajudicial. Ilícito e simulação. Qualificação será negativa se houver fraude, ilicitude, simulação. Se o tabelião perceber isso, ele vai suspender, o registrador ele vai suspender o procedimento. Tá? Inércia do requerente. O requerente, uma vez ingressou, se ele ficar inerte, vai arquivar. Ocorre a extinção do processo extrajudicial se houver desídia após prazo fixado pelo RI. A prenotação também será cancelada. A prenotação, você sabe que ela dura lá 30 dias, tá bom? Requisitos do requerimento. Deve cumprir o 319, a petição inicial lá do CPC, identificação do imóvel, partes, histórico contratual, pedido, declaração de suspensão. Então, o advogado tem que fazer uma petição inicial bonitinha, tudo direitinho, com todos os requisitos, e faz parte, instrui essa petição inicial à ata notarial. Prenotação prorroga, tá? Prorroga seus efeitos até decisão final. Então, faz a prenotação e ela vai ser prorrogada até terminar todos os procedimentos. A autuação, vias e complementos. Então, admite-se por meio físico ou eletrônico, pode ser protocolado via tabelião, CEP ou diretamente no RI, tá bom? Então, a autuação, ela pode ser física, direto no cartório, ela pode ser via sistema, via CEP, tá bom? Beleza? Pode ser protocolado via tabelião, via CEP ou diretamente no RI. Os documentos devem ser apresentados com tantas vias quantos forem os requeridos, tá? Então, se tiver mais de um requerido, tem que fazer tantas vias quanto forem os requeridos. Digamos que seja aí 2 ou 3 pessoas que venderam o imóvel, fizeram a negociação, ou que compraram, porque também você pode ter tanto de um lado quanto de outro aí a solicitação, requerimento da adjudicação compulsória extrajudicial. Notificação, como é que acontece a notificação, gente? É bem parecida com o uso capião extrajudicial, tá? Bem parecida. Então, o oficial notifica o requerido para anuir ou impugnar em 15 dias úteis, tá bom? Pode ser feita por AR, RTD, eletronicamente e por edital, caso seja frustrado, tá? O silêncio vai gerar presunção de veracidade da inadimplência. Impugnação e decisão final. Se houver impugnação, poderá haver anuência. Pode haver anuência, impugnação, mediação. Se houver impugnação, o registrador ele vai tentar conciliar e mediar, tá bom? E aí tem interessante aqui que você vê que a própria norma já determina que o registrador faça mediação e conciliação, independentemente dele estar cadastrado como mediador conciliador.
Ou seja, a própria norma já reconhece o registrador como mediador e como conciliador. Tá vendo aqui, ó? Então, só não vai acontecer se realmente essa mediação, essa conciliação for insanável, tá? E o tabelião, o registrador, não puder efetivamente tomar a decisão dele, porque aqui é um pouco ainda diferente lá da, da própria usucapião, em que qualquer conflito lá vai direto para o judiciário. Aqui não, aqui o registrador tem uma competência de tomar uma decisão ali. Ele está vendo se tem um inadimplemento e adimplemento, tá? Então, remessa ao juízo em caso de impasse. A decisão do juiz encerra a fase administrativa apenas sobre a impugnação, mas sobre o mérito, mas não sobre o mérito da adjudicação, tá? Continua com o registrador. Registro e qualificação final. Registro é feito se não houver óbice. Então, não tem óbice, não tem nada, está tudo certo. Chegou a um acordo, adimplemento, inadimplemento, ou então foi notificado, ficou silente. Não se exige regularidade fiscal, nem quitação de cotas condominiais, tá? Então, gente, para essa adjudicação, não vai. Por quê? Porque para quem está sendo adjudicado, ele vai assumir o quê? Assumir as cotas condominiais, vai assumir as dívidas condominiais, vai assumir as dívidas tributárias, tá? Porque são próprio terreno, ambulatórias, né? Vai seguir o dono. Então, se é feita a adjudicação, é aquele então que vai assumir essa responsabilidade. E TBI deve ser comprovado, tá? Para poder fazer a transferência. Regularização fiscal do transmitente não é condição para registro, tá? Não é condição para o registro. Emolumentos, como é que vai ser o emolumento? Vai seguir a mesma lógica lá da usucapião, lembra? Escritura pública, a ata notarial vai seguir o valor da escritura pública, tá? O valor da escritura pública com valor declarado, e o registro, ele vai seguir o mesmo modelo de 50% para o procedimento e 50% para o registro. Ato notarial com valor econômico e demais atos acessíveis aos mesmos critérios da via extrajudicial da usucapião, ok? Então é isso aí, ó, a gente conseguiu dar uma passada na geral, vamos trabalhar melhor isso aqui lá, você trabalhar melhor ali no Flash Memo, né? Mas aqui, ó, é aplicável quando há promessa de transferência inadimplida, tá? Então aqui você vai trabalhar a transferência, que foi inadimplida, ou por um lado ou pelo outro, tá? Beleza? É cabível a justificação se vencido o prazo da carência, né? Mesmo que tenha a cláusula de arrependimento, tá? Então, se venceu já a cláusula de carência, acabou. Ata notarial e conteúdo mínimo, a ata deve conter lá os dados da matrícula e tal, né? Valor venal, inadimplemento, todas as informações, beleza? Tem que estar na ata que ele não é título de propriedade, avaliação sobre a viabilidade do pedido, né? Então, pode botar imagem, botar mídia, são informações que podem entrar, ok? Então, notificação do requerido, oportunidade de defesa, o requerido deve ser notificado para anuir ou impugnar em 15 dias, caso fique silente, calado, vai valer como concordância. Achar que o procedimento, ao contrário, gera presunção de inadimplemento. Então, ficou calado, gerou presunção de inadimplemento. A notificação pode ser pessoal, via RTD, AR e até edital, conforme as regras, ok? Os emolumentos a gente já viu como é, tá? Ato com conteúdo econômico. E ok, aí tem os flash memos para vocês poderem estudar e aí ainda mais essa parte, tá bom? Aqui bastante exercício que eu trouxe para vocês treinarem, ok? Beleza? E aqui nós temos agora Bom, e a gente tem aqui então a incorporação imobiliária, condomínio edilício, distinções e estrutura registral. O Código de Norma trouxe esse pedacinho aqui, como a gente fez uma varredura do Código de Norma, né, sobre registro de imóveis. Aí tem esse pedacinho aqui que é importante, então, a gente levar aí para a prova. É a diferença entre incorporação e instituição de condomínio, tá? Incorporação e instituição de condomínio. Então, o 440A ele estabelece que o registro único da incorporação e da instituição de frações ideais não se confunde
com o registro da instituição e especificação do condomínio edilício. Isso é um alerta para diferenças entre atos prévios, né, de incorporação e os que efetivamente criam unidade autônoma. A incorporação não cria as unidades autônomas, tá? Beleza? Então, a incorporação é o registro do compromisso do incorporador de edificar e comercializar as unidades autônomas. Então, é um registro de compromisso do incorporador, de que vai edificar e vai comercializar unidades autônomas, tá? 4591. Agora, a instituição e especificação do condomínio edilício já é ato jurídico que transforma a edificação, tá, que já foi edificada, em unidades autônomas, com frações ideais e áreas comuns registradas. Beleza? Então, o registro a incorporação é o registro do compromisso. Incorporação, registro único de incorporação e da instituição de frações ideais não se confunde com a instituição e especificação do condomínio. Então, é compromisso do incorporador de que vai edificar e comercializar as unidades futuras. Compromisso. Já a instituição e especificação do condomínio já é ato jurídico que já transforma aquilo que já foi construído, edificado, em unidades autônomas, com frações ideais e áreas comuns registradas. Legal? Beleza? Então, ó, um prédio pode estar incorporado, já está lá incorporado, foi feita a incorporação, mas ainda não foi instituído, não foi feita a instituição do condomínio edilício. Legal? Não foi instituído ainda o condomínio edilício. Tá bom? Beleza? A incorporação registrada antes da construção. Não foi nem construída ainda. A instituição do condomínio edilício ocorre com a verbação da construção. Eu vou lá averbar a construção e a formalização e também com o registro, a verbação da formalização da convenção. Vamos pegar aqui algumas perguntas para vocês, a gente responder e a gente dar uma exercitada. O que é registro da incorporação imobiliária? É o ato pelo qual o incorporador registra, no RI, compromisso de edificar e comercializar. Agora, o que é a incorporação? Não, o registro da incorporação equivale à instituição do condomínio? Não, não são iguais, tá? O 440 deixa claro que são atos distintos e não se confunde. O que é necessário para instituir o condomínio? Aqui, instituir agora a verbação da construção, convenção de condomínio, mais instituição das unidades autônomas. Legal? Isso aí já é instituição do condomínio. É depois. Primeiro incorpora, depois faz a instituição do condomínio. Legal? Um prédio pode estar incorporado sem estar instituído como condomínio edilício. Então, sim. Era uma pergunta, né? Sim. A incorporação pode ser registrada antes da construção e da instituição formal. A instituição do condomínio permite a abertura de matrículas autônomas? Ok. Apenas após a instituição e especificação do condomínio que é possível abrir as matrículas para cada unidade. O registro único da incorporação atrás, com previsão de frações ideais, gera unidade autônoma? Não, só com a instituição do condomínio. Fração ideal só se torna unidade autônoma com a instituição formal do condomínio. Construção precisa estar averbada para instituir o condomínio? Sim. Primeiro, né, você vai averbar a construção, é requisito essencial para a individualização das unidades. A incorporação autoriza o início da obra? Sim, aí sim. Eu incorporo para começar para fazer as obras. Depois de feitas as obras, eu vou instituir o condomínio. Quem registra a convenção do condomínio? O síndico ou o incorporador, conforme o estágio da obra, com aprovação da maioria legal. Qual a principal finalidade do 440? Reforçar que o registro de incorporação não equivale à instituição de especificação condomínio edilício para fins de matrícula. Ok? Tranquilo? Aí tem as questões, tem exercícios aqui, tá? Beleza? Legal? Ó, os quadros, exercícios. Bom, e a gente tem aqui agora a alienação fiduciária. Alienação fiduciária em garantia. Instrumento particular com efeito de escritura pública. Tá? A alienação fiduciária ela pode ser feita com instrumento particular. Está regida aqui pela
9.514, tá? Então, o artigo 38 da Lei 9.514, mais o provimento Código de Normas, né, traz aqui, então, a, a importância da alienação fiduciária em garantia como alienação fiduciária em garantia e que pode ser instrumentalizada com instrumentos particulares ou particular com efeito de escritura pública, tá? Então vamos ver aqui, 440A, ele traz a palavra, começar aqui a palavra-chave do conteúdo essencial e as observações estratégicas, tá bom? Instrumento particular com valor de escritura pública, pode ser? Pode ser feito, tá? Regula a permissão de se formalizar a alienação fiduciária por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Aplica-se somente a entidades autorizadas a operar no sistema financeiro, no sistema de financiamento imobiliário, CFI. Beleza? Legal? A parte do texto está suspensa, inclusive, está com suspensão. Eu acho que para a nossa prova, como ela está com... Deixa eu só verificar aqui direitinho. Pessoal, essa parte aqui, nós vamos pular ele. Por quê? Porque não vai ser importante para a nossa prova, porque ele está com a suspensão, tá? Por decisão judicial, ele está com a parte suspensa, tá? Então, nós vamos pular, não vai interessar para a gente, porque não vai cair na prova. Vamos direto aqui para desapropriação, para a gente encerrar. A gente já está aí com mais de 1h30 de gravação, né? Ó, então tá aqui, uma aqui para a desapropriação, tá bom? Que é o nosso último bloco aqui nesse caderno. Títulos administrativos de desapropriação, ingresso no registro de imóveis sem escritura pública, tá? Então, ó, contrato administrativo de desapropriação. Permite o ingresso de títulos administrativos, exemplo, contrato de desapropriação, diretamente no RI sem necessidade de escritura pública, tá? Então, guarda isso, que contratos administrativos ou decretos expropriatórios, né, ele pode entrar no RI sem a necessidade de autorização judicial e sem necessidade de escritura pública, tá? Sem precisar ser feito de escritura pública. São atos administrativos da administração, tá bom? Beleza? Exige apenas o reconhecimento de firma com base lá no 221. Deixa eu ver aqui também a desapropriação, os contratos e termos administrativos de que trata lá o 221 da CM15, dispensa de escritura pública para ingresso no cartório de registro de imóveis, exigindo, nesse caso, o reconhecimento de firma. Ok? Então, é isso aqui. Tá? O contexto jurídico lá do 221 admite o ingresso no RI de contratos e termos administrativos com eficácia real, sem necessidade de escritura pública. Ok? Aplicação prática, caso de desapropriação amigável. Porque aqui, gente, é isso. Porque tem o decreto expropriatório. Quando é o decreto expropriatório, não tem aí uma relação amigável. Aqui é uma desapropriação amigável, por isso que a gente chama de contrato administrativo. Contrato administrativo de desapropriação. Tá? Foi pactuado, foi pago, com certeza, feito o pagamento. Então, esse contrato é ele que vai ingressar na matrícula. E aí houve uma desapropriação. E aí, gente, a lei, se você olhar lá, a lei, o Código Civil, né, a lei, o artigo 108 do Código Civil diz que tem que ser por escritura pública. Só que aqui a gente está falando de contratos administrativos da administração pública e a dispensa dada aí pela lei para, nesses casos aqui, então, fazer o ingresso diretamente na matrícula do imóvel, num contrato feito entre particular e administração pública para desapropriação de um determinado imóvel, tá? Então, pode ser aí casos de cessão de uso, doação de imóvel público com cláusula resolutiva. Então, assim, aplicações práticas que nós temos, tá? Pode ser do contrato, né, de desapropriação. Legal? O título deve conter cláusula expropriatória clara e está assinado por autoridade competente. A
A autenticidade da assinatura deve ser garantida via reconhecimento de firma, mas pode ser também com assinatura eletrônica ICP, tá? E pode ter ingresso até diretamente pelo CERP, né? Beleza? Então, ó, permitido aqui, contrato. E deve ter aqui, deixa eu pegar aqui se tem algumas perguntinhas. Ó, qual o fundamento legal? Tá ali, né? Na 14.382, tá bom? Que alterou lá o 221 da Lei de Registros Públicos. Deixa eu ver até se está aqui a lei, vou abrir aqui para vocês. 221, Ctrl F, 21, tá? 221. Então aqui, ó, dois títulos, né? Dois títulos. Os títulos lá para ingresso no registro de imóveis. Ó, somente são admitidos escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros, escritos particulares autorizados em lei, assinado pelas partes e pelos testemunhos, né, abaixo de 30 salários mínimos, ou até 30 salários mínimos, atos autênticos, cartas formais, contratos, aqui ó, contratos ou termos administrativos assinados pela União, Estado, Município, o Distrito Federal no âmbito de programas de regularização fundiária, tá? Beleza? Aí aqui o sexto aqui, o sexto, contratos ou termos administrativos assinados com os legitimados a que se refere tal decreto, ó, lei da desapropriação, no âmbito das desapropriações extrajudiciais, olha aí. Então, aguarda isso, tá bom? Então, é possível hoje um contrato administrativo tem ingresso direto no RI para transferência de propriedade. Ele é um título hábil, para ingressar no registro de imóveis, tá bom? Através de contrato administrativo, ok? Viu aí? 6 aqui, tá? O 6, contrato administrativo, ó, no âmbito das desapropriações extrajudiciais. Legal? Beleza? Então, gente, é isso, tá? Ó, serão registrados contratos de termo mencionado no 5 do caput, assinados a rolo com a impressão do beneficiário, quando este for analfabeto e não puder assinar, tá? Se for o caso aqui, não. Os contratos de termos administrativos mencionados no 5 deverão ser celebrados, constando apenas o nome e o número do documento oficial do beneficiário, podendo a qualificação, tá? Mas aí, beleza, gente, então é isso aí. Bom, terminamos aqui esse caderno, né? E foi um caderno bem intenso, quase 2 horas, tá bom? Então, gente, beijo no coração, fiquem com Deus, bye bye, até a próxima.